Boa noite, graça e paz a todos. Louvado seja Deus. Pode se assentar, por gentileza. Bom estarmos juntos mais uma vez, depois de tanto tempo, né, irmãos? Mateus, capítulo 19, por gentileza. Nós vamos ler um texto bem conhecido de Mateus, capítulo 19, que é um texto a partir do versículo 16, do jovem rico. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, Evangelho de Cristo, escrito por Mateus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amas o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso te tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós pedimos licença levantar a voz a Ti, e fazemos isso não pelos nossos méritos, Senhor, não porque somos bons, não porque sabemos as palavras perfeitas, não porque somos religiosos, mas porque o Teu Filho quis morrer na cruz do Calvário por pecadores como eu e como cada um dos meus irmãos que aqui está presente, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor tome honra e glória desse lugar para Ti, Senhor. Se eu não consigo, faça por si mesmo, mas seja honrado e glorificado nesse lugar, Senhor. Vamos falar da Tua palavra mais um pouquinho, pedindo que o Teu Espírito Santo, Senhor, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, traga a sabedoria do alto para cada um de nós. A mim que vou falar da Tua palavra e aos meus irmãos que vai ouvir, Senhor. Tira toda a falta de entendimento, destampa nossos ouvidos, Senhor. Tira nossas escamas espirituais. Que o Seu nome seja honrado e glorificado acima de tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Uma passagem conhecida essa, irmãos, do jovem rico, tanto que fala nos 3 evangelhos, tanto em Lucas 18, tanto em Marcos 10 como Lucas 18, vai falar a respeito disso com alguma coisa um pouquinho diferente. Mas antes de nós entrarmos propriamente na palavra, é muito interessante que, ao meio desse contexto religioso nosso, ao qual nós estamos inseridos, né, nós vemos que o evangelho, o evangelicalismo, né, que é feito e é pregado, nós estamos sempre atrás de converter pessoas, né? Então nós olhamos para alguém e achamos que aquela pessoa é uma pessoa certa para nós falarmos do evangelho para que ela possa ser convertida. E muitas vezes dentro disso que nós fazemos, nós oferecemos algumas coisas que o evangelho, por exemplo, não oferece. Então, é muito mais fácil eu convencer as pessoas que estão em algumas dificuldades e necessidades do que alguém que está bem. É muito difícil você falar para o evangelho para uma pessoa que ela, entre aspas, está sem problema algum. Parece que o coração dela está endurecido. Você vai falar para ela, ela não tem ouvidos para isso. Mas parece que aquela pessoa que está tudo bem com ela, ou está tudo errado com ela, você vai falar do evangelho e ela está pronta a ouvir. Porque ela tem uma necessidade, a qual dentro da cultura do meio religioso, do meio gospel, foi-se que... Se quiser baixar o ventilador, vai baixar.
quando ela está com algum problema, você vai falar do Evangelho, você vai falar de Deus, você vai falar de Cristo, ela está pronta a ouvir isso daí. E nesse texto que nós lemos, é um texto interessante, por quê? Porque qual era o problema desse homem? Ele tinha tudo, basicamente, que a maioria de nós almeja. E com um detalhe, ele foi atrás porque ele queria o quê? A vida eterna. Olha, além de todas as coisas que as pessoas têm oferecido para o Evangelho, o que se tem oferecido mais no Evangelho também para convencer as pessoas? A vida eterna. Nós deixamos Deus de lado, nós deixamos Cristo de lado para poder oferecer algumas coisas que o Evangelho tem para que convença essas pessoas. E fica mais fácil eu convencer isso. Você está com um problema na sua casa? Seu marido, sua mulher, seu filho, uma doença? Jesus Cristo pode curar você. Você está sem emprego? Jesus Cristo pode abrir uma porta de emprego para você. Mas se você não tem nenhum desses problemas, você pode estar caminhando para o inferno. Você pode ter a vida eterna. Então até Paul Washer usava uma coisa interessante. Olha, Deus tem um plano perfeito para você. Ah, como assim? Você quer saber o plano perfeito que Deus tem para você? Bom, eu quero, porque o plano que eu tenho para mim já é bom. O plano que eu tenho para mim é sério. Mas se Deus tem um plano melhor do que eu tenho para mim, então eu quero saber. Então eu quero saber. Se Deus tem um plano melhor do que eu, porque o meu plano para mim é bom, hein? Pensa, eu podia falar para vocês aqui, o meu plano é bom. Mas se Deus tem um plano melhor para mim, eu quero saber disso. E aí, é interessante que esse jovem chegando lá, ele chegou para Jesus e falou assim, eu quero saber sobre a vida eterna. E a primeira coisa que nós podemos perguntar é, que tipo de mensagem Jesus estava tentando passar para aquele homem? Que tipo de mensagem nós conseguimos extrair do Evangelho sobre esse texto? O que Jesus falou para ele? Olha, nós corremos atrás das pessoas para poder oferecer Cristo. Aquela pessoa, ela foi atrás de Cristo. E parece que Cristo não deu muita atenção para aquela situação. Ele não ligou. Então, o que nós podemos ver no estudo cuidadoso, se você pegar Lucas 14:33, diz assim, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso é uma mensagem que você olhando e você conhecendo um pouquinho da palavra de Deus, da Bíblia, você vai olhar, olha, aqui está falando de uma renúncia. Aqui está falando de uma renúncia séria. Aqui está falando de algo que eu tenho como cristão, como um religioso agora, olhar para Cristo. Quais são as informações que Cristo quer trazer para nós? Trouxe para aquele jovem e quer trazer para nós. Lembrando o seguinte, lá em Lucas capítulo 18, ele vai falar, o mesmo texto, ele vai falar o seguinte, vai chamar aquele jovem, no grego ali, ele vai falar que ele era um príncipe, que ele era uma pessoa religiosa, alguém que fazia parte da sociedade religiosa, alguém que conhecia sobre a religião. Alguém que conhecia sobre a religião e reconhecia naquela pessoa, em Cristo, alguém muito especial, alguém que poderia passar, dar uma dica para ele de como ele chegava à vida eterna. Ou talvez ele só quisesse escutar que tudo aquilo que ele estava fazendo é bom. Aí para eu e você pensar, irmãos, o fato de nós frequentarmos um local, conhecer sobre a palavra, sobre Deus, sobre Cristo, e nós nos aproximarmos dele, será que nós estamos nos aproximando de Cristo de uma maneira correta? Porque aquela lenda que todo mundo que chegar a Cristo, Cristo vai parar para escutar, isso é o evangeliquez. Porque a Bíblia diz que Cristo vai escutar todo aquele que o Pai enviar a ele. Todo aquele que o Pai me enviar, eu vou escutar. Eu vou reconhecer. Aí Jesus começa a fazer um teste com aquele jovem. Parece que Jesus vai pegar ele e vai falar assim, então tá.
Vamos entender o que você falou então. Vamos ver se o que você quer sobre a vida eterna é algo que eu vou poder te ajudar. Se você notar, ele está falando exatamente a vida eterna sobre o quê? Sobre salvação, tá certo? Sobre salvação. Aqui, o contexto, ele está falando sobre salvação. Nós não estamos tratando de algum nível superior de discipulado, subsequente a uma conversão, não. Nós não estamos tratando com uma pessoa convertida, que nós vamos fazer um discipulado com ela. Não, ele já chegou e ele foi objetivo. Ele não ficou com rodeio. Ele falou da vida eterna e ele falou sobre a salvação da vida dele. Como que ele atingir isso? E se você pegar a expressão vida eterna, ela é usada mais ou menos umas 50 vezes na Bíblia. E toda vez que fala sobre isso aí, ele vai falar exatamente sobre o quê? Sobre salvação. Qual que é o texto que os evangelistas gostam de usar? João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Encontre a salvação. Opa, aquele homem foi atrás de encontrar a salvação. Eu não sei qual que é a motivação sua aqui hoje. Qual que é a minha motivação, você também não sabe qual que é a minha motivação. Talvez você não esteja aqui barganhando com Deus, talvez você não precise de uma cura, talvez você não precise de um dinheiro, você não precise de um emprego, talvez você esteja aqui preocupado apenas com a sua alma. Você esteja preocupado com a sua vida eterna. E aonde melhor do que chegar a Cristo para perguntar sobre a vida eterna? Aonde melhor do que eu chegar na religião e perguntar sobre a vida eterna? Veja que o objetivo, primeiro, se eu venho aqui atrás de uma cura, de uma porta de emprego ou não, mas eu venho atrás aqui da vida eterna, qual que é a diferença minha para aquelas pessoas que vêm atrás de Deus ou de Cristo por causa de uma cura? Qual que é a diferença? A preocupação continua sendo eu. A preocupação continua sendo eu. Veja, ele não chegou em Cristo preocupado com Cristo. Ele não chegou lá preocupado com Deus, ele chegou lá preocupado com a vida eterna. É importante nós preocuparmos com a vida eterna. Quem não se preocupa com a vida eterna? Mas você percebe que, apesar da preocupação dele, Cristo não era prioridade para ele? E se Cristo não é prioridade para mim e para você aqui, o que eu e você estamos fazendo aqui? O que a religião significa para mim e para você? Um negócio? O meu bem-querer? Algo que de alguma maneira vai me dar um alento, vai jogar eu para cima, eu tenho uma motivação para viver? Porque nesse mundo difícil, você viver sem motivação nenhuma é ruim demais. E se tiver tudo ruim para mim, eu penso, na vida eterna as coisas vão ser melhores. Então, eu continuo sendo o quê? Um egocêntrico. Eu ainda continuo pensando em mim. Eu não estou aqui glorificando a Deus. Eu estou aqui preocupado comigo. E o que a gente aprende nesse texto? Parece que Jesus não gosta muito de pessoas que estão preocupadas com ele. Jesus tem alguns problemas com pessoas que estão muito preocupadas apenas com eles. O fato de eu estar na religião, no lugar certo, conhecer as palavras certas, ir atrás da pessoa certa, muitas vezes é uma falsa ilusão de que eu vou encontrar a vida eterna. Porém, Jesus, ele é diferente de alguns pregadores de hoje, onde a pessoa vai chegar e falar, como eu faço para conquistar a vida eterna? Irmão, olha, você é lindo, maravilhoso. A vida eterna é um presente de Deus para você, porque você é. Do que eu chegar para você e falar assim, então, como que está a sua vida? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Você renunciou à sua vida por Cristo? Não, então você não está na vida eterna. Você vai falar assim, nossa, que cara arrogante. Mas Jesus, nós vamos ler o texto, vai demonstrar exatamente isso. E nós continuando lendo o texto, nós percebemos que
Hoje, a maior parte do nosso trabalho evangelismo é levar pessoas ao ponto que sintam necessidade pessoal de salvação. Eu tenho que tentar levar esse ao ponto, eu tenho que tentar convencer vocês que estão sentados aqui de que você precisa de salvação. E se eu começar a pregar sobre o inferno, como eu fiz algumas vezes, você vai chegar, de repente vai falar assim, eu preciso de salvação mesmo. Como que eu faço? Vem aqui na frente, vão dobrar o joelho que eu vou orar por você. Aí eu oro por você, você sai uma sensação, opa, agora eu estou no céu. Não, e quem sou eu para colocar alguém no céu, irmão? Você acha que a minha oração, eu orar por você, falar que você vai para o céu, você vai para o céu? As pessoas acreditam nisso mesmo? Você acha que se eu pôr a mão na sua cabeça aqui e falar assim, olha, se arrepende dos seus pecados que você vai para o céu. Senhor, está aqui o pastor Marcos, ele se arrependeu, Senhor, marca o nome dele no livro da vida. Deus vai olhar para mim e falar assim, nossa, Alexandre, você pedindo, como que eu não vou fazer isso? É lógico que eu vou fazer isso. Porque esse pedido seu, que essa oração sua, mudando a voz, oh Senhor, vou marcar o nome dele no livro da vida. Não, não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. E nós temos que ver e aprender com as Escrituras o que Jesus vai fazer e o que Ele quer de mim e de você. Não sou eu que vou falar isso, é Cristo próprio que vai falar. Então, as pessoas ali, aquele homem, aquele jovem, parecia que ele estava pronto. Aos olhos humanos, ele parecia uma pessoa boa, uma pessoa melhor, um religioso, alguém que fazia as coisas corretas. Ele, quando foi perguntado se ele pecava ou não, o que ele falou? Tudo isso eu faço. Se eu sentar com você, a gente abrir o nosso coração aqui e falar como que está a sua vida, irmão, irmã, você vai contar, não, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu trato bem meus filhos, eu cuido do meu pai, eu dou o dízimo certinho, eu não leso ninguém, eu não minto, eu não mato, eu não traio. Eu falo, nossa, você está prontinho, querido, para ir para o céu. O céu é sua casa. E as aparências, muitas vezes, podem enganar a mim, podem enganar as outras pessoas, mas não enganam a Jesus. Irmãos, o que nós temos que, e eu sempre procuro falar isso, o que nós temos que entender é o seguinte. Alguém aqui acredita que Jesus ressuscitou e está vivo? Tem alguém que acredita nisso? Tá. Então, se ele ressuscitou e está vivo, ele é uma pessoa. Uma pessoa, nós nos relacionamos com essa pessoa. Com pessoa, nós temos relacionamento. Você está sentado do lado da sua esposa aí, você tem um relacionamento com ela. Você tem relacionamento com pessoas. Pessoas se relacionam. Qual que é o relacionamento que você tem com Cristo verdadeiramente, irmãos? O que é o seu relacionamento com Jesus? É apenas uma religião? É apenas eu saber e estar preocupado com a minha vida, com as coisas que eu tenho? Quais são as orações que nós fazemos quando nós dobramos nosso joelho? E não importa se é meia hora, 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos. O que eu falo para Ele? Qual é essa oração, essa conversa que eu tenho com Ele no dia a dia? Ô Senhor, obrigado, Senhor, providencia isso, entra com aquilo, me dá aquilo outro, cuida do meu vizinho, da minha mãe, do meu pai, da minha avó. Ô Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo outro. Senhor. Tem pessoas que o relacionamento deles está baseado apenas nisso, ponto final, mais nada. Parece que ele acordou, tem a lâmpada de Aladim, ele vai lá, esfrega e faz os pedidos dele do dia. Isso não é se relacionar com Deus, irmãos. Os católicos antigamente, os católicos se relacionavam com um santo morto e nós nos relacionamos com um santo vivo, só que fazemos a mesma coisa. Esperamos as mesmas coisas. Desejamos as mesmas coisas. Existia os moravianos que eles diziam o seguinte: por que eu almejo a eternidade? Porque Cristo está lá. E se eu não desejar Cristo aqui, agora, hoje, o que me garante que eu vou desejar Ele na eternidade? O que vocês acham que garante? Você deseja Jesus Cristo hoje? Ele é seu desejo hoje?
Porque nós não vamos sofrer um toque de mágica e quando eu morrer agora, a partir de agora eu morri, agora eu desejo Deus. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante de Cristo. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Não importa se vai ser no céu ou se é no inferno, ele vai se dobrar. As pessoas muitas vezes elas se sentem tão vitimadas que elas ficam esperando a justiça de Deus. E eu tenho algo para informar para vocês, a justiça de Deus já foi feita, irmãos. Na cruz do Calvário. Ela já foi feita. Se você espera a justiça de Deus hoje, não precisa esperar mais não, ela já foi executada. Então se você está se sentindo lesado, triste com alguma situação que aconteceu, que não foi do teu agrado, não fique esperando a justiça de Deus não, porque a justiça de Deus já foi efetuada. E esse homem, ele queria saber como que era a questão da vida eterna, o que ele tinha que fazer para receber a vida eterna. Então, irmãos, ele queria a salvação não porque ele tivesse ouvido alguma mensagem de Cristo sobre Deus, etc. Ele queria a salvação porque ele estava preocupado com ele próprio. Então, o que parece, irmãos, que a mensagem que Cristo falou ali foi uma mensagem baseada em obras, né? Porque ele falou, se você fizer isso, se você fizer aquilo outro, se você guardar os mandamentos, e depois você percebe que não é isso, né? Porque você percebe que depois que Jesus falou tudo aquilo que falou para ele, parece que ele meio que enxotou aquele homem. Parece que ele deu sai para lá, naquele homem. O que você vê é que Jesus estabeleceu condições que ele não queria se submeter. Então nossos conceitos sobre evangelismo, sobre Jesus, ela tem que estar baseada naquilo que é a aprovação de Cristo para as nossas vidas, ou para a vida de qualquer pessoa que você vai evangelizar, qualquer pessoa que você vai falar. A aprovação e desaprovação não é minha e não é sua, é do próprio Cristo. Então nós não podemos oferecer nada, nem mais, nem menos daquilo que a Bíblia fala. E nós temos que deixar de se preocupar com o evangelismo das estatísticas, se a igreja vai crescer, se a igreja não vai crescer, sobre os macetes de como convencer as pessoas, sobre as apresentações pré-fabricadas, sobre conversas de vendedor, sobre manipulação emocional e até de intimidade ou até de intimidação. Irmãos, se as pessoas não perceberem em você ou em mim de que nós amamos a Cristo verdadeiramente, as nossas palavras para aquela pessoa, elas não vão ter significado nenhum. Então, eu particularmente, quando vou falar do Evangelho, a primeira coisa que eu falo, como Cristo me amou primeiro e por isso eu amo Ele. A importância de Jesus na minha vida. O que Cristo fez. Se você pegar as Escrituras, vão falar, Ele me cativou. Jeremias vai falar assim, o que Ele fez? Ele me atraiu. Ele me chamou. Ele me pegou. Ele cuida de mim. Ele me ama num amor incondicional porque eu sou um miserável pecador. Não porque eu fiz alguma coisa de boa que Jesus viu lá na frente e falou, nossa, ele fez aquilo de bom e é por causa disso que eu vou escolher ele. Não. Quando uma pessoa ama você e você nem sabe por que ela te ama, é algo constrangedor. Por que Jesus ama eu? Por que Jesus ama você? Por que ele nos escolheu? Você tem alguma explicação para isso? Você é melhor do que alguém? Você é melhor do que o seu vizinho? Você é melhor do que alguém que está preso ou não, solto? Você é. Se você não é como eu, porque eu não sou, eu não tenho explicação porque Jesus olhou por mim. Mas se você não conseguiu perceber esse amor de Cristo por você,
você nunca vai conseguir demonstrar o amor que você tem por ele. Porque senão fica só uma troca, uma barganha. Eu faço e ele faz. Eu cumpro regras religiosas e ele me faz o que esse jovem rico achava. E aí nós entramos no evangelho meritório de obras, a qual a Bíblia condena. E muitas vezes nós que acreditamos que a salvação é pela graça e somente pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie a respeito disso, como fala Efésios capítulo 2, do versículo 8 em diante, quando você tem essa percepção na sua vida, você não quer saber de outra coisa, você quer demonstrar esse amor por Cristo. Não tem melhor, não tem pior, não tem pessoas merecedoras, alguém que fez alguma coisa para merecer, não. E é isso que nós temos que passar para as pessoas. Porque o que os incrédulos falam? Falam que só convidar Jesus para entrar em seus corações, aceitando como salvador pessoal, ou só crer nos fatos do evangelho e pronto. Isso não é real, irmãos. Isso não é algo empresarial onde você tem alguns métodos que você aplica e aquilo dá certo. Não. Não. O modo é de Cristo. Os modos operantes é de Cristo. Quem definiu como as coisas iriam acontecer é Jesus Cristo. Ou nós nos submetemos a isso, ou não. Qual que era a motivação daquele homem? Uma motivação correta. Até que hora vai, pastor? 9h30, é isso? A motivação daquele homem era uma motivação correta. Ele se apresentou lá à procura da vida eterna, sabia o que queria e sabia que não tinha vida eterna. Olha que beleza. Ele não foi lá com um joguinho, ele não foi lá com meias palavras. Ele chegou para Jesus e falou assim, olha, como que eu faço para herdar a vida eterna? A motivação dele era boa, a motivação é correta. As pessoas quando chegam em busca de uma religião, a motivação delas sempre são boas. Ninguém chega com uma motivação ruim na religião. Porque se você tem um problema pessoal e você chega a Deus, qual que é o melhor lugar? Quem que pode resolver essa solução? Quem tem essa solução para a sua vida? Deus. Então quando você chega para a pessoa e fala assim, olha, Deus pode resolver o seu problema. Você não está mentindo para ela. É verdade. Só que a motivação que você está trazendo ela não é a correta. Realmente Deus pode curar, realmente Deus pode abrir uma porta, realmente Deus, Ele faz, Ele cuida de nós. Fala em Mateus 6. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, de acordo com o que está lá, comer, vestir, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus fala assim, se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida dos lírios do campo, imagine vocês. Mas você percebe que quando eu coloco isso em primeiro lugar, eu tiro a glória de Deus? Eu roubo a glória de Deus para mim. Porque a motivação que eu estou passando do evangelho para essa pessoa é uma motivação errada. Ela não ama a Deus. Ela não ama. E Jesus perguntou exatamente isso para ele. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Ele falou que amava. Você ama, aqui só em Mateus 10 fala, amar o seu próximo com a si mesmo. Só em Mateus, Marcos não fala e nem Lucas. Mas em Mateus fala, você ama o seu próximo com a si mesmo? Ele fala que amava, que amava. E depois mais à frente nós vamos ver que não amava. Realmente, ele chegando ali e falando que ele estava preocupado com a vida espiritual, ele demonstrou o seguinte, olha, eu não tenho um problema financeiro, eu estou bem de saúde, ele não falou nada de saúde, ele tinha bens, ele tinha uma posição na sociedade, ele era um príncipe, né? Conforme fala Lucas 18. Então, ele percebeu o seguinte, o que me falta para eu ficar completo? A vida eterna. Ele era um religioso, ele ouvia falar a respeito disso. Ele ouviu falar sobre Jesus, um mestre
conhecedor, dava um show lá nos fariseus, opa, vou atrás para saber. Viu, como que eu faço para herdar a vida eterna? Já está tudo bem comigo, está tudo maravilhoso, está tudo funcionando. Eu só preciso da vida eterna. Responde rapidinho, como que eu faço a vida eterna? Eu dobro o joelho aqui, aceita Jesus. Opa, tá bom, acabou. Não fala mais nada, acabou. É para vir uma vez por semana, para dar 10%, dou 10%, que mais? É isso, tá bom? Tá tudo funcionando maravilhoso. Estou empregado, estou bem com a minha mulher, com o meu filho, com a minha esposa, está tudo com o meu esposo, está tudo tranquilo. Agora só a preocupação da vida eterna. Você acha que eu estou brincando, mas a grande maioria dos cristãos, eles estão preocupados só com a vida eterna. E se você não desejar Cristo aqui, você não deseja Cristo na vida eterna. Então você é um adorador de você próprio. Só isso, mais nada. Mas em nome de Deus. Adora você próprio, mas em nome de Deus. E veja, ele era rico. Em Lucas 18, nós vimos a posição dele de que ele era um tipo de um chefe na sinagoga. Você percebe que ele era uma pessoa devota, uma pessoa honesta, um jovem rico, proeminente, respeitado, influente, estava tudo funcionando maravilhosamente bem. Só que o que você percebe é que ele era uma pessoa perturbada, como todo ser humano. Apesar dele ter o que a maioria das pessoas desejavam, ele era uma pessoa perturbada. Ele não estava pleno, ele não estava completo. Ele demonstrava que estava faltando alguma coisa para ele. E todos nós, antes de chegar a Cristo, nós percebemos que a nossa vida sempre falta alguma coisa. E hoje, muitas vezes, apesar de nós sermos cristãos, nós percebemos que ainda falta uma coisa. Porque nós percebemos que a nossa motivação está errada. Nós percebemos isso. Eu percebo também. Estava falando com o pastor lá dentro. Você percebe que a sua motivação está errada. Você percebe muitas vezes que Deus não é prioridade na sua vida. Nós não somos bobos, irmãos. Se você tem o Espírito Santo vai falar ao seu coração que Cristo não é prioridade. E quando eu lendo esse texto, estudando, que eu estou estudando sobre as pregações de Jesus, algum evangelho, como eu preguei sábado na rádio, aquilo mexeu comigo. Se mexeu comigo, eu falei, vai mexer com meus irmãos também. Porque tirando a hipocrisia, eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não guardo os mandamentos. O primeiro mandamento, que é amar o Senhor sobre todas as coisas, eu não tenho feito. Eu não tenho feito. Eu estou adorando a mim mesmo. Eu estou preocupado com o meu trabalho, com o que eu vou ganhar, se está dando para pagar minhas contas, eu quero mais, eu quero trocar o carro, eu estou com dor nas costas, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu tenho meu filho não sei o que tem, meu filho não está aí na igreja, se vai, se não vai, e aí, etc. E eu estou preocupado com outras coisas. Como o Senhor vai fazer para resolver toda essa bagunça que eu estou aqui, Senhor? Porque diante da sociedade você pode olhar para mim e falar, esse cara está pregando evangelho, esse cara é bom, conhece um pouquinho da Bíblia. Não é. Nós, como aquele jovem rico, nós estamos perturbados. Senão nós não estaríamos nesse mundo aqui. Esse mundo perturba nós. Perturba. Ele fora Jesus por causa de uma necessidade que sentia profundamente. E tudo bem, irmãos. E nós vamos a Jesus por causa das nossas necessidades e tudo bem. Não está tudo bem quando nós buscamos Jesus por causa das nossas necessidades e tentamos passar para Jesus que está tudo bem. Que é normal isso. Não mostramos a nossa dependência de Deus. Pelo contrário, nós falamos, Senhor, dá uma ajudinha aqui, eu estou dando uma ajuda de cá, o Senhor dá uma ajuda de lá. Né? Porque tem uns entendidos que falam que oração, o que é oração?
Você ora com ação. Olha, quando eu escuto isso, eu tenho vontade de chorar, né? É bonito, não é bonito? Que é oração? Orar e fazer, né? Se ninguém escutou isso, só eu. Todo mundo escuta um negócio desse na vida dele, né? Só que o salmista diz o seguinte, para você orar e esperar. Já vai contra o que esses caras falam. O salmista fala assim, orar e espera. Porque esses somos nós. Pessoas perturbadas com esse mundo. Com problemas nesse mundo. E você vê que lá na Bíblia, quando fala da vida eterna, né, em João 17,3, diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você está preocupado com a vida eterna? Então você tem que conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Então, quando eu falei de um relacionamento, eu falei exatamente nisso. E nós buscarmos conhecer a Cristo. Senhor, eu estou perturbado. Essa vida está me perturbando, estou em dificuldade. Talvez eu não esteja te conhecendo verdadeiramente como o Senhor é. Essa perturbação minha é porque realmente está faltando algo, que é realmente se relacionar com o Senhor de verdade. Conhecer a Ti verdadeiramente. E aí você fala para mim, mas como, Alexandre, isso? Irmãos, quando você quer uma pessoa, quando nós somos conquistar as nossas mulheres, as mulheres serem conquistadas pelos homens, nós sempre nos procuramos nos achegar àquela pessoa para conhecê-la, para saber o que ela quer, como nós vamos agradar, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que você vai fazer. Porque, eu sei que a Cláudia não gosta disso. Não gosta disso? Não gosta que fica batendo o copo. Isso não é gostar. Como que você vai agradar a Cristo se você não conhece Ele, não se relaciona com Ele? Se a Bíblia, lá na oração sacerdotal, a primeira coisa é assim, você tem que conhecer a Cristo. Se você quer a vida eterna, então conheça Ele, se relacione com Ele. Se preocupe menos com a religião e mais com Cristo. Se preocupe em ter um relacionamento com Cristo, em conhecer Cristo, em saber as vontades de Cristo, como eu vou agradá-lo. Como eu vou desagradá-lo? Isso é um relacionamento. É isso que você tem que fazer para conhecer. Então ninguém pode incriminar o motivo que levou ele a aproximar-se de Jesus. A sua atitude ali foi correta. E você percebe, irmãos, que foi uma atitude louvável de se chegar até Cristo, de você chegar numa religião, de você vir na igreja, de você escutar a palavra, de você abrir a Bíblia para ler, de você escutar um louvor. É louvável isso. Tudo isso faz parte da religião. Para que eu me relacione com Cristo, nós precisamos conhecer a palavra. Eu não posso simplesmente vir aqui e ficar escutando do pastor ou de outro pregador e eu não me relacionar com ele através da palavra de Deus. Se relacionar com Deus, com Cristo, através da palavra, não é uma pessoa chegar para você e eis que te digo. Deus mandou falar uma coisa para a senhora. Não importa onde a senhora vá, lá a senhora estará. Não é isso. Eu não me relaciono com Cristo através de pessoas. Nós não temos um mediador, homem com homem. Eu não vou me relacionar com Cristo porque eu estou falando palavras bonitas para vocês, ou triste ou não. Não. Porque as pessoas se decepcionam com Deus por causa das outras pessoas. Você entendeu? Olha, o pastor, você viu o que o pastor fez?
Ah, não, nem vou mais. O cara se afasta, não é que ele se afastou da igreja, ele se afastou de Deus. Ele não lê mais a Bíblia, ele não ora mais, porque ele está chateado com alguma coisa que fizeram para ele. Mas quem fez? Porque quando você se relaciona com Cristo, você vai perceber que esses mimimis na questão de uma pessoa decepcionar a outra, vai se decepcionar. Se você começar a caminhar comigo, irmão, irmã, vocês vão se decepcionar comigo. Uma semana você vai falar, eu tenho que orar por esse grandão, tadinho. Preciso orar muito por ele. Isso é mesmo. Mas com Cristo você não vai se decepcionar. Porque o que ele prometeu está aqui na palavra dele. Ele não manda recado, irmãos. Cristo não manda recado. Ele deixou o Espírito Santo de Deus. Sabe por que ele deixou o Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus é Deus. Nos relacionamos com ele através do Espírito Santo. Lá em João 4 vai falar assim que Deus está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas quem é a verdade? Então, eu não tenho como eu relacionar com isso em verdade na carne. É só através do Espírito de Deus. Porque em Romanos 8 vai falar que nós nem sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo, ele traduz aquilo que nós queremos falar e não conseguimos. Porque muitas vezes nós chegamos desapontados diante de Deus, sem palavras. Sabe por que nós chegamos sem palavras, irmão? Vamos ser sinceros. Nós somos irmãos porque nós estamos com tanto pecado que a gente tem vergonha de chegar diante de Deus. Porque nós já pedimos tanto perdão por aquelas coisas que nós fizemos 20 anos. Senhor, não me perdoa porque hoje eu olhei do lado lá para a mulher. O Senhor me perdoa porque você fez isso a semana inteira. Chega no final e fala assim, nem vou falar mais. Porque você tem vergonha. Aí você vai dobrar o joelho e você vai o quê? Senhor, você vai estar falando para Deus, abrindo o seu coração. Não simplesmente com palavras, mas porque o arrependimento que está dentro de você, aquilo que é mais forte que você, o desapontamento que você está tendo, não é porque as coisas não estão dando certo para você, mas porque você está desapontando Deus. Você sabe que aquilo que você está fazendo desagrada o seu Senhor. E você se relaciona com Ele e sabe que aquilo desagrada a Ele. Você sabe. E se você faz alguma coisa que desagrada alguém, você tenta não fazer mais. Fala, Senhor, isso desagrada ao Senhor e eu fiz de novo. E de novo, Senhor. Porque não desagrada a minha carne. Desagrada a Deus. Desagrada o meu Senhor. Desagrada aquele que eu amo acima de todas as coisas. Aquele que me deu a vida eterna que eu tanto busquei. Aquele que me salvou. Aquele que tem cuidado de mim. Ao meio desse mundo que nos desaponta, ao meio das tribulações, ao meio das dificuldades que nós temos. E Ele estendeu a mão para você com amor incondicional e você vai e trai Ele. Você faz aquilo que Ele não gosta. Como que você vai se sentir? Você vai se sentir bem? Você abriu a Bíblia e leu na Bíblia que fala para você não mentir. Você mentiu. Você vai fechar a Bíblia e dar risada, eu sou mentiroso. Você fala, nossa, aquilo vai te constrangir. Aí você vai num lugar onde a pessoa vai pregar a palavra e vai falar assim, você veio aqui, eu não sei o que você veio fazer. Nunca ninguém sabe o que você veio fazer, né? Você não sei o que você veio fazer, mas uma coisa eu sei, você vai sair daqui com aquilo que você veio buscar. O que você veio buscar? Eu vou falar para você que você vai sair daqui com o que você veio buscar. Você veio ouvir que você é um pecador, carente da glória de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e cair de joelho diante de Cristo. É isso que nós precisamos. É isso. E no próprio domingo, você vai chegar aqui, você vai precisar de novo disso, irmão. Se arrepender de novo. Cair de joelho de novo. Ser constrangido de novo. Hebreus diz que Deus corrige e cuida daqueles que Ele ama. E tem por filho. Se você está sem correção, você não é filho, você é
Um bastardo. Nós temos que ficar preocupados o dia que Deus parar de nos corrigir. Então a atitude dele foi uma atitude correta. Ele chegou e falou: mestre, que farei eu? Que farei? Eu, de bom para alcançar a vida eterna. O que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que eu farei? Eu. Aquele homem, ele chegou de uma maneira pública. Ele chegou diante de Jesus de uma maneira pública. Diferente de Nicodemos, que chegou à noite. Ele veio, ele abriu o coração dele. E quando Jesus questionou ele sobre a questão de se ele guardava a lei, e aí um detalhe, o Evangelho de Marcos diz que ele se ajoelhou diante de Cristo, que ele dobrou o joelho diante de Cristo. Foi que ele chegou e se ajoelhou. E qual que era a alegação dele? Que ele cumpria toda a lei. Tá certo que ele exagerou. Mas no conceito dele, ele é uma pessoa que cumpria mesmo. Porque se as pessoas chegarem perto de você e falar, se você quiser ter paz, se você quiser ter alegria, se você quiser ter mansidão, se você quiser ter o vazio da sua vida preenchida, você vai falar o quê? O que você quer. Quem que vai falar que não quer, irmãos? E as pessoas, para o bem da felicidade, da alegria e da vida preenchida, elas vão em vários lugares, em várias religiões. Na mesma religião, ela entra nessa igreja, vai para outra igreja, vai para outra, ela vai para um lugar onde tem uma pregação mais forte, o pastor mais forte, o mais ungidão, o que fala melhor, o que não sei. Elas vão atrás disso, porque elas têm a necessidade de ter a vida preenchida. Elas só não perceberam que quem vai preencher a vida delas verdadeiramente é Cristo. E Cristo se acha, sabe aonde? Lá como Jesus falou, entra no seu quarto, fecha a sua porta, em secreto pede o Pai, e o Pai em secreto vai responder. Os momentos secretos com Deus e nós, muitas vezes são mais importantes do que o momento que nós estamos em comunidade. O momento secreto entre nós e Cristo, onde não tem segredos, onde nós estamos abertos, talvez possa curar vários desapontamentos que nós temos. Então ali, irmãos, era um cidadão ansioso e um cidadão sedento. E o que é mais interessante? Ele foi aonde? Ele foi na fonte certa. Olha, diferente de muitos que vão na fonte errada, aquela pessoa, ele foi na fonte certa. Na fonte certa. Ele chegou a estar na pessoa de Cristo. Ele não foi no evangelista, ele não foi no pastor, ele foi na própria fonte, na fonte da vida eterna. Ele foi no lugar certo para procurar o que ele desejava. Então, pessoas procuram vida eterna em vários lugares. E é interessante, irmãos, Satanás é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira. É mestre em enganar. Quando se fala principalmente de falsa segurança da salvação, essa é o Satanás, né? Os reformadores diziam que o diabo é velho, né? Porque velho, ele está desde o começo, ele conhece tudo sobre religião. Ele sabe tudo sobre a religião, como funciona. E aí onde é que ele engana as pessoas? Dentro da religião. Onde as pessoas estão mais vulneráveis. Porque tem muitas pessoas vulneráveis que quando você vai conversar com elas,
elas acreditam tanto naquilo que você está falando, elas olham para você, as pessoas querem passar uma espiritualidade maior, que a pessoa olha para você, acha que você tem uma espiritualidade superior a ela, e tudo que você falar para ela, ela vai fazer. Irmãos, na rádio, pessoas ligam para mim oferecendo dinheiro, sem eu pedir. O menino que lava o carro do lado da rádio lá, eu deixei o carro para lavar, ele virou assim para ele assim, ele falou assim, pastor, eu vou dar um trato no seu carro hoje, você faz uma oração por mim? Você percebe que eles têm na cabeça que é uma troca? Deu para você entender, irmãos? As pessoas têm isso, que é uma troca. E infelizmente hoje, o evangelho virou um negócio e é uma troca. Eu estar aqui falando para vocês do evangelho, tem que ter alguma coisa em troca. O que eu estou ganhando com isso? Por que eu estou aqui? Qual que é a minha finalidade de estar aqui falando para vocês? Por que eu saí da minha casa para falar do evangelho? Qual que é a finalidade disso? Será que o pastor Marcos vai me dar um dinheirinho quando eu terminar de pregar? Se a motivação não for Cristo, o amor que eu tenho por Cristo, eu não tenho por que estar aqui, irmãos. Eu não tenho por que estar aqui. Como disse o apóstolo Paulo, e eu posso falar também, eu trabalho, eu não me faço pesado pelo evangelho. Eu não pego R$1 do evangelho. Não, aqui eu não estou criticando quem pega não, irmãos. Eu trabalho, eu tenho minha profissão. Eu sou muito bem remunerado pelo aquilo que eu faço. Eu não preciso pegar nada do evangelho. O que tem que me motivar é o amor de Cristo. Não é nada em troca. Não pode ter uma troca. Você não pode chegar diante de Cristo esperando uma troca dele. Você tem que demonstrar o amor. O que as pessoas vão perceber é o amor que você tem por Cristo, que é maior do que qualquer palavra que você possa falar, qualquer teologia que você possa demonstrar, qualquer aplicação bíblica no grego, no hebraico que você possa ter. Tem um senhor na nossa igreja que nós amamos, você percebe que ele ama a Cristo, e o amor que ele tem por Cristo é o que cativa. O amor por Cristo. O dia que você perder a motivação ou perder o amor por Cristo, você vai simplesmente ser um religioso, mais nada. O dia que Cristo não for a prioridade na sua vida, você é apenas um frequentador de igreja, mais nada. E isso nós acostumamos fácil. O ser humano ele tem a facilidade de adaptação. Ele se adapta às condições, ele se adapta à vida que ele está levando. O que eu tento fazer para a minha vida, e eu sei que é difícil, é tentar não me adaptar com o evangelho, mas tentar fazer com que o amor que eu tenho por Cristo continue sendo aflorado na minha vida. Eu não fiz nada para merecer o que ele fez por mim. Não tem o que eu faça que pode retribuir aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Nada. Nada. Nada, nem se ele me enriquecesse, nem se ele curasse a minha dor, nem se tudo que eu pedisse acontecesse, nada podia retribuir. O que fica claro para nós aqui é que nem se aquele jovem vendesse tudo e desse para os pobres, ia retribuir aquilo que Cristo fez por ele. E ele não conseguiu perceber isso. Aquilo estava distante da vida dele. Você acha que Cristo queria que ele vendesse tudo e entregasse para os pobres? Você acha que Cristo estava preocupado com o dinheiro dele? Ah, você tem muito dinheiro, dá um pouquinho para os outros lá. Cristo só estava mostrando para ele que ele não amava o próximo como a ele mesmo. E nós não amamos o próximo como a nós mesmos, irmãos. Eu não amo, né? De repente vocês amam, né? Eu não vou vender minha casa para fazer duas e entregar para um pobre lá. Não vou fazer isso. Então eu não amo ele como a mim. Porque a mim mesmo, se eu fazia por mim. Eu faço por mim. Jesus, quando falou amar o próximo como a si mesmo, ele estava dizendo o seguinte: vocês já se amam bastante, amam um pouquinho. Se você amar um pouquinho, o dia que vocês se amam, já está bom demais.
Porque vocês se amam muito. Sabe por que uma pessoa se suicida, irmãos? Eu não sou psicólogo, não. Sabe por quê? Porque ela acha que a vida dela não está boa, que tudo deu errado para ela, as coisas não aconteceram da maneira que ela queria que acontecesse, que ela imaginou que ia acontecer. Então, esse mundo não é digno de mim. Eu sou muito melhor do que esse mundo. As coisas não aconteceram da maneira que eu queria, então vocês vão ficar sem mim. A decepção. As pessoas se decepcionam. As pessoas ficam desapontadas. E elas vão buscar em coisas, elas vão buscar em algum lugar algo para preencher o desapontamento delas. E esse rapaz chegou no lugar certo. A motivação dele era certa. Então ele estava procurando o lugar certo. Então ele tinha ouvido falar sobre Jesus, como nós ouvimos falar, porque pessoas falam de Jesus, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus abre portas. As pessoas ouvem falar disso. Muitas pessoas falam a respeito disso. Eu já vou encerrar, irmãos. Ele fez a pergunta certa. Em outras palavras, somente estava voltada para uma salvação pelas obras. Porque quando Jesus fala para ele se ele cumprir os mandamentos, ele falou que isso eu já faço. Ele tinha convicção que ele fazia. Tanto que quando Jesus fala para ele vender tudo, ele fica o quê? Decepcionado. Ele se decepciona com aquilo. Então, aqui, no versículo 17, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Você vê que aqui que toma um rumo, a história, um rumo interessante. Veja que Jesus não falou para ele nada sobre o Evangelho, Jesus não falou para ele, não convidou aquele homem a crer, não pediu para ele que ele fizesse uma decisão, nada disso. Jesus criou uma barreira e que queria ver o que ia acontecer. E aí, depois o que você percebe, irmãos, que aquele homem ele estava tomado simplesmente pelo orgulho. E isso tende a acontecer quando as coisas estão dando certo para as nossas vidas. Nós tendemos a ser o quê? Orgulhosos. Isso é nato. Se as coisas estão tudo bem para você agora, você tende a ser uma pessoa orgulhosa. Aí quando uma pessoa vem falar para você, fala, comigo aconteceu isso, você fala, então, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que fazer isso, aquilo outro, porque quando eu fiz isso, tudo mudou. Quando eu começo a dar aula para vocês de como eu fazer as coisas, demonstrar, e a pessoa fala que não é orgulhosa, me está mentindo. Eu vou ensinar para vocês o segredo das coisas dar certo. Porque deu certo para mim, e eu sou bom, hein? Porque o que eu faço bem. Então, mas eu não sou uma pessoa humilde. Não é humilde nada. Somos orgulhosos. E a religião também faz orgulhosos. Eu posso falar por mim. Porque eu passava, irmãos, e o pastor Marcos sabe disso, horas orando. Eu estou falando horas, não estou falando minutos. Eu dobrava meu joelho e ficava 5, 6, 7, 8 horas de joelho dobrado orando. Tive que fazer uma cirurgia no joelho, mas tudo bem. Ia na frente da igreja, tá aí, ó, o pastor Marcos fala assim, irmãos, oração sexta-feira, hein? Crente que não ora, nem é crente. O que é isso, irmãos? Se não o orgulho de achar que eu sou melhor que as pessoas porque eu oro mais que elas. O que é? É mentira? Até quando Deus pega você, arrebenta, joga na parede, mói e fala assim, ó, tira a graça sua, você não tem força nem para orar. Foi o que aconteceu comigo. Dobrava o joelho, até dormia. Mas eu tinha que mostrar, deu para você entender que eu era, né? Não, cara de oração. Orgulho. Então, a religião faz orgulhosos.
em toda parte. E nós somos isso. E o que Jesus mostra? Fala, não dá, nós temos que moer. Então, quando eu vejo aqueles evangelhos pregados, onde tenta dar um up para você, me perdoa, tem que moer. Jesus falou, se você não morrer, não tem como dar vida. Da morte gera vida. A morte gera vida. A morte gera vida. Aqueles que quiserem vir atrás de mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, o quê? Todos os dias e me siga. Pô, que convite bom, hein? Para mim, esse convite, senhor? Não, mas cadê aquela história de que tudo vai dar certo? Como assim, pegar minha cruz todos os dias, negar eu a mim mesmo e seguir o senhor? O que o senhor vai me dar em troca disso? Não, vou te dar uma perseguição, filho. Você vai ver as pessoas olhar para você torto. Você vai entrar num lugar e a pessoa vai sair por outra porta. Aí você vai falar assim, então, quando isso acontecer, eu vou falar assim, bem-aventurado é você. O que é bem-aventurado? Uma pessoa o quê? Muito feliz. Não é só feliz, muito. Como assim, bem-aventurados os que choram? Como assim? Isso dá outra pregação interessante. Como bem-aventurado? Como assim? Muito feliz quem chora? Eu quero dar risada. Eu ponho lá no YouTube os videozinhos que eu fico dando risada. Para que chorar? Eu quero chorar. O mundo está difícil demais para chorar, gente. Mas o evangelho é isso. Se você não estiver pronto para negar a si mesmo, entregar tudo para Cristo, você não vai viver o evangelho. Você pode viver qualquer outra coisa, o evangelho não. Então aquele homem estava tomado pelo orgulho. Seu desejo por ser salvo baseava-se no vazio da sua alma. Talvez aliado ao desejo de livrar-se da ansiedade e frustração, conseguir alegria, conseguir amor, paz, esperanças, bons desejos, é tudo que nós queremos. Outrora, os pregadores falavam o seguinte, eu vou terminar por aqui, tá bom. Outrora os pregadores falavam o seguinte, me dá Cristo. Eu quero Cristo. Eu preciso de Cristo. Eu só preciso de Cristo, mais nada. O que você deseja hoje? Cristo. Qual que é o desejo da sua alma? Jesus Cristo. Conhecer Cristo. Prosseguir em conhecer Cristo. Viver para Cristo. Morrer por Cristo. Viver por Cristo. Uma pessoa, você só conhece uma pessoa. As pessoas falam assim, a pessoa você conhece por aquilo que ela é capaz de viver. Você vive para quê? Não. Você conhece uma pessoa por aquilo que ela é capaz de morrer. Você é capaz de morrer por Cristo? Não viver por Cristo, mas morrer por Cristo. Se você é capaz de morrer por Cristo, você está no caminho da vida eterna. Você está no caminho da salvação. Vamos levantar e vamos fazer uma oração para encerrar.